Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre diagramação de pranchas. Para quem não sabe, eu curso arquitetura e diagramar pranchas basicamente é nosso segundo ofício como estudante de arquitetura. A gente vive para fazer isso. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre diagramação. Vou tentar dar algumas dicas, mostrar para vocês como eu diagramo. Essa é a minha forma de diagramar, tá, gente? Não é assim uma receita de bolo. É a forma que eu utilizo. Existem diversas formas de fazer diagramação, mas essa é a forma que eu utilizo e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco como que eu faço. Bem, esse daqui é um projeto que eu fiz no quarto período da faculdade, há muitos milhões de anos atrás, e é de uma residência estudantil. Basicamente, essa edificação, eu tinha um conceito muito de eixos nela. Tanto é que o nome é edifício Exos, que vinha de eixos e que também vinha de exoesqueleto, que era da fachada, enfim. Eu comecei, acho que a primeira coisa que eu fiz foi escolher as cores. Então a primeira dica é escolha uma paleta de cores para você trabalhar, porque isso é muito importante. Tentem utilizar cores que se destaquem e que não fiquem apagadas. Por exemplo, utilizar branco com amarelo. Não faz isso, porque não vai dar certo. Branco com amarelo, amarelo é muito claro, branco também é claro. Então, por exemplo, eu utilizei aqui o preto com laranja, que é uma excelente combinação. Eu comecei dividindo essa prancha. Eu dividi basicamente entre o conteúdo, o header, né, o cabeçalho e o conteúdo. Eu não sabia direito qual seria o tamanho do meu cabeçalho, então esse cabeçalho era muito maior e depois tive que diminuir porque tinha muito conteúdo embaixo. Mas basicamente ele ocupa um terço da prancha. Se vocês perceberem bem, ele ocupa quase um terço da prancha. Então, se você for fazer uma prancha assim em pé, como essa daqui é uma prancha A1, é um tamanho bastante considerável quando você imprime. E aí eu coloquei aqui meu projeto, né? Uma vista de topo, porque era a primeira prancha, eu queria mostrar assim a volumetria, que era a ideia dessa entrega. E eu usei o SketchUp para fazer essa volumetria. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma imagem que eu primeiro fiz fora do Photoshop, quer dizer, fora dessa prancha no Photoshop, e depois joguei para cá. E aí eu coloquei as pessoas no Photoshop, coloquei essas árvores fora de escala também no Photoshop. E eu coloquei esse efeito que dá assim, esse efeitozinho que tá aplicado nele, foi nesse site Bifunk, acho que é esse. Procurem isso aqui na internet que vocês vão encontrar um site que você pode colocar vários efeitos. Hoje em dia é pago, mas antes era tudo grátis e aí eu usava pra caramba. Hoje em dia é um pouco pago, então você não tem todos os efeitos gratuitos. Mas ainda assim vale a pena usar. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link desse site. Eu coloquei aqui o título embaixo para não ocupar nada que fosse pertencente ao meu projeto. Eu queria que ele ficasse por fora, para não ficar em cima do projeto, tá, gente? Não coloca o nome assim, tá? Em cima. Olha só, não faz isso não. Coloca assim no canto, tá? Onde você consegue ver, ler direitinho. E outra coisa, se você for utilizar coisas muito claras, tipo branco, né? No texto, coloca uma sombra, porque senão vai ficar difícil de ler. Ó, aqui é preto, você vê que o i fica muito difícil de ler, entendeu? Então eu preferi colocar branco. Aí eu coloquei branco e aí sem sombra fica, tá vendo? Fica às vezes apagado. Então eu coloquei uma sombrinha que ficou maravilhosa. E aí eu vim aqui, ah tá, o tamanho, peraí, só uma coisa, o tamanho da letra, que você sempre me pergunta qual o tamanho, essa aqui é 108 pt, tá? O título principal, numa prancha A1. E aí vem aqui o memorial descritivo e o texto. Eu alinhei o texto, né, ao eixo que eu criei aqui. Eu criei eixos porque isso remete muito ao meu projeto. E eu alinhei esse texto ao meu eixo. Lembre-se sempre, se vocês forem trabalhar com texto, alinhem o texto. Ou coloca justificado, ou coloca para um lado, ou coloca para o outro. Eu aconselho sempre a trabalhar com ele justificado, a não ser que seja tipo aqui, entendeu? Você tá direcionando a pessoa a ler o texto, né, relacionado a essa figura. Então eu coloquei alinhado a essa figura. E aí aqui embaixo eu coloquei, né, o mapa
E por cima eu coloquei aqui as referências. Essas aqui são referências de projeto, que também era obrigatório colocar, então eu coloquei. E coloquei o textinho assim por baixo, seguindo essas bolinhas, tá? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, gente, vocês podem perguntar nos comentários que eu respondo pra vocês sem nenhum problema, tá bom? E aí aqui vieram as imagens, eu cortei todas elas, eu passei aqui criei aqui um quadradão. Elas eram normais, né, assim, retangulares. Eu basicamente criei esse quadrado assim, aí fui no Ctrl T, girei assim, ó. E aí eu fiz uma subtração. Peguei aqui, coloquei em cima da imagem, rasterizei ela, pequeno tutorial, né? Não resisto. E aí com a variomática eu venho aqui, seleciono a camada e deleto. E aí vai simplesmente deletar tudo que tá aqui dentro e vai ficar com esse efeito de cortado. Coloquei as bolinhas com as imagens, com os números relacionados ao lugar que foi tirado, e as imagens eu fiz no SketchUp. Sendo que eu coloquei as pessoas no Photoshop. Esse vidro ficou maravilhoso. Existe um post lá no meu blog mostrando como fazer materiais no V-Ray. Se você quiser ver, eu vou colocar também na descrição do vídeo. Ficou muito bom esse vidro. E eu fiz exatamente como está lá no blog. Sim, eu consulto meu próprio blog para saber como fazer as coisas. Aqui estão as pessoas, coloquei, né, com pouca opacidade. E foi feito tudo no SketchUp utilizando o V-Ray. Eu renderizei essas imagens para ficar com um efeito melhor. E aqui do lado, no SketchUp também eu coloquei, né, o meu volumezinho, desenvolvimento do volume, coloquei um estilozinho lá que você pode colocar com tracejado, assim, tipo desenho. Aí eu coloquei, essas setinhas eu coloquei aqui no Photoshop mesmo, e coloquei embaixo as palavras aqui, ó, refúgio, invólucro, descanso, acalmar, são as palavras eixo, são as palavras chaves do meu projeto. Coloquei como fundo. E bem aqui pequenininho tá o meu rodapé, né? O rodapé é bem pequeno, não tem por que ser tão grande, né? Eu coloquei um rodapé pequeno, olha só a relação dele com a prancha, ele é bem pequeno, mas impresso, gente, ficou bem grande, sério. Quando você imprime as coisas ficam, né, enormes. Então essa foi a minha primeira prancha. A segunda prancha foi esta. E aí eu tinha aqui em cima já uma imagem, que também eu fui lá naquele site que eu vou colocar aí embaixo e também dei um efeitozinho bacana nela, né? Porque ela não estava assim, ela estava... Eu não sei como é que ela estava, acho que ela estava assim. Não, ela estava assim, aí isso aqui foi ela alterada, aí eu alterei mais ainda pra ficar desse jeito. Coloquei as pessoas, e aí aqui embaixo vem toda a parte complexa, né? Porque é muita coisa. Mas aqui eu coloquei, isso aqui era planos... Eu acho que era plano paisagístico, do que colocar em cada área, aí foi setorizado aqui. E aí eu não queria colocar uma tabela. Como eu não queria colocar uma tabela, né, porque fica feio demais, eu coloquei essa coisa aqui linda, cheia de informação. E aí eu fui separando por cores pra ficar, tipo, ficar um degradê, sabe? Aí ficou bem legal esse degradê. E eu coloquei as corzinhas, porque eu não queria colocar essas cores aqui no fundo, tipo azul, vermelho, lilás, amarelo. Não ia ter nada a ver com a minha diagramação. Então eu coloquei cinza pra não fugir das cores que eu tinha escolhido de paleta de cores. Coloquei aqui, aí eu fui colocando os textinhos. Os textinhos, deixa eu ver o tamanho desse texto, se eu consigo achar. Ó, 14, tá, gente? Bem pequeno, mas impressas fica grande, acreditem. E aí aqui vieram as imagens que eu fiz, imagens de conceito do projeto. Eu fiz isso aqui, acho que na segunda semana de aula. E aí eu utilizei durante todo o período, mostrando como que era assim, a ideia que eu tinha pro projeto. E aí, na verdade, foi aí que eu descobri que eu tinha como usar Photoshop para arquitetura. Porque até aí, gente, eu nunca tinha usado Photoshop para arquitetura. Aí eu descobri, uau, nossa, eu posso utilizar Photoshop para arquitetura, que fantástico! E aí eu passei a utilizar mais o Photoshop na minha faculdade. Aqui do lado vieram os cortes, que também foi feito no SketchUp, utilizando lá um estilo que tem, que você pode colocar tipo desenhado. E aí eu coloquei aqui eles desenhadinhos, ficou bem bacaninha. Coloquei sem o fundo,
Pra não ter fundo branco que aparecendo, né? Então coloca sem o fundo, gente. Sempre sem fundo, tá? PNG, pelo amor de Deus. E aí eu coloquei aqui sem fundo, corte AA, corte BB, e aqui fica... corte BB. E aí fica aqui embaixo o plano de árvores, né? Vegetação. E aí eu coloquei aqui, bem simples, né? Esses monte de bolinha aqui verde. E desenhei aqui no... acho que isso aqui foi feito no SketchUp. Esses desenhos aqui tracejados. E aqui embaixo, por último, mais um corte, que era o corte geral. Essas árvores, tudo aqui veio do SketchUp. Eu não mexi no Photoshop. Foi tudo do SketchUp. Então essa aqui foi a segunda prancha. E por último, a terceira prancha, eu coloquei novamente aqui essa imagem em cima. Tentem criar sempre, gente, um padrão. Sabe quando você entra no site, sempre tem o rodapé lá e sempre tem o menu lá em cima? Então, do mesmo jeito tem que funcionar com essas pranchas. As pranchas, elas têm que ter algo em comum. Tipo, isso aqui é o cabeçalho, isso aqui é o rodapé. Isso tem que estar sempre em todas as pranchas. Mesmo que mude alguma coisa, tentem manter um elemento em comum em todas as pranchas para você conseguir conectá-las, entendeu? Para não ficar assim, uma prancha cheia de informação, outra com um desenho assim no meio, entendeu? Toda branca. Aí você pensa assim, né? Essa prancha não faz parte do conjunto, né? Você tem que criar um conjunto para conseguir relacionar. E aqui tá mais uma imagem com esse vidro maravilhoso que eu fiz utilizando o post que tem lá no blog. E aqui estão outros cortes, só que esses cortes agora, vistas, né? Cortes, sei lá. Só que agora eles estão com cores porque é setorização. Então aqui é mais técnico. Eu fiz isso aqui tudo no Revit e colori aqui no Photoshop. Isso aqui foi colorido no Photoshop. E aqui está a perspectiva explodida, eu acho. É essa que se chama? É, acho que é. E eu fiz também no SketchUp. Não foi renderizado. Eu simplesmente tirei as linhas, para não ficar com as linhas. E coloquei aqui. Como eu tinha que colocar essa parte toda aqui do que era cada coisa, eu não queria colocar, eu queria relacionar com esse meu total, né, de eixos, essa totalidade do meio de gravação. Eu utilizei aqui um tipo um retângulo, um triângulo, mostrando tudo, seguindo essa diagramação, que aí ficou bacaninha, entendeu? Vocês têm que pensar sempre em preencher espaço, gente, tem que preencher espaço, não deixe espaço em branco que fica esquisito. Então tá tudo preenchido, entendeu? Tenta preencher o máximo possível de espaço para ficar assim, uma diagramação bem fechadinha. Bem, essas foram as 3 pranchas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se ajudou vocês, mas eu espero ter ajudado. Eu vou colocar outros vídeos como esse aqui no canal, porque esse é o primeiro vídeo dessa ideia minha de mostrar diagramação. Eu tenho outros projetos que eu fiz também de diagramação. E aí eu vou mostrando, e aí se vocês quiserem e gostarem de alguma coisa nas pranchas que eu vou mostrar aqui, aí vocês pedem nos comentários, faz um tutorial de como fazer isso e tal, que aí eu faço um tutorial baseado no que tem na prancha. É isso, meus amores. Eu espero vocês no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo aqui no canal. Se você gostou, dá o seu like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Fui!